Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pedal Bike Pop. Eu sou o Márcio e hoje eu vou trazer um resumo das etapas de 10 a 15 do Giro de Itália. Depois do dia 15 de maio, que foi um dia de descanso para os ciclistas, o Giro de Itália voltou no dia 16 com a etapa de número 10. Essa etapa, que aconteceu entre as cidades de Foligno e Montefalco, tinham apenas 39 quilômetros. Fácil, né? Não era não. Essa era uma prova individual, a chamada prova de contrarrelógio, em que os ciclistas largam um após o outro, com intervalos de 3 minutos, e ganha a disputa quem faz o percurso em menor tempo. Essa é aquela prova que não tem pelotão para ficar no vácuo, não tem roda para pegar, essa é aquela prova individual mesmo que você tem que mostrar a sua força. Nesse tipo de prova, as bikes também são um pouco diferentes, elas são mais aerodinâmicas, são as chamadas bikes de contrarrelógio ou TT. Essas bicicletas elas são mais aerodinâmicas, cortam melhor o vento e diminuem o arrasto da bicicleta. Ou seja, ela diminui o atrito com o vento, permitindo que o ciclista fique mais veloz e faça menos força também. Além da bike, outra curiosidade são os capacetes, que também são mais aerodinâmicos. Eles são inclusive pontudos no final, eles têm o formato de uma gota. Inclusive não tem muitas entradas de ar no capacete. E as roupas que os ciclistas usam também são roupas mais justas, mais coladas ao corpo, para também ter menos atrito com o vento. Bom, essa etapa então teve como os vencedores o holandês Tom Dumoulin, com o tempo de 50 minutos e 37 segundos. Em segundo, o inglês Geraint Thomas, com um tempo de 51 minutos e 26 segundos. E em terceiro lugar ficou o jovem Bob Jungels, que fez o tempo de 51 minutos e 33 segundos. O até então camisa rosa Nairo Quintana fechou a prova lá para trás, ficou em 23º lugar com um tempo de 53 minutos e 30 segundos, o que levou ele a perder a camisa rosa para o próprio Dumoulin. A camisa branca permaneceu com Bob Jungels, a camisa púrpura com o Fernando Gavidia e a camisa azul com o Jan Polak. Chegamos então no dia 17 de maio com a etapa de número 11, que teve saída na cidade de Firenze e chegada na cidade de Bagno di Romagna. A prova teve 161 km de percurso, com um grau de dificuldade considerado médio. Mas médio é sacanagem, cara. São 4 subidas muito duras, 2 de nível 2 e 2 de nível 3. Bom, o interessante dessa prova é que na primeira subida aconteceu uma fuga. E nessa fuga estava o vencedor da prova. Foi um final de prova bem disputado, vários atletas brigando para poder vencer a prova, mas o vencedor foi o ciclista espanhol Omar Freire, que conseguiu fazer mais força para o sprint final da prova e venceu assim a etapa. Ao final da etapa 11, não houveram mudanças nos primeiros colocados das camisas, que permaneceram o mesmo da etapa 10. Bom, o estágio 12 aconteceu no dia 18 de maio, com saída da cidade de Forli e chegada à cidade de Reggio Emília. Essa seria a prova mais longa até então, com 237 quilômetros e grau de dificuldade considerado baixo. Era uma prova que tinha apenas 2 subidas, uma de nível 2 e uma de nível 3. Nessa etapa não aconteceu nada de muito especial, a não ser a chegada, que teve uma disputa muito bacana entre os principais ciclistas da competição até então. E pela terceira vitória do colombiano Fernando Gavidia. É isso aí, o cara tá um monstro, tá pedalando muito. Ele venceu a prova numa disputa muito acirrada, foi bem legal ver a disputa final na prova, foi bem bacana mesmo. Ao final da 12ª etapa, apenas uma camisa mudou de dono, que foi a camisa azul do montanhista. Ela deixou de ser do Jan Polak e passou a ser do Omar Freire. Dia 19 de maio, etapa 13, com saída da cidade de Reggio Emília e chegada a Tortona.
com 162 quilômetros de percurso e grau de dificuldade baixo. Eu consideraria essa prova com um grau de dificuldade médio pela distância, mas o percurso era maravilhoso. Eu ia adorar fazer esse percurso. Tudo plano, nenhuma subida. A nota triste dessa etapa ficou pelo que aconteceu com o ciclista Daniel Kangert. Ele sofreu uma baita de uma queda ao bater numa placa de sinalização de trânsito. Infelizmente, ele acabou quebrando o cotovelo direito e está fora do Giro de Itália. A prova também foi interessante pela postura do colombiano Fernando Gavidia. Ele se esforçou bastante para tentar ganhar todas as metas possíveis na prova, fazendo assim o maior número de pontos. E ele conseguiu, mantendo inclusive a camisa púrpura ao final da etapa. Além disso, todo o esforço dele foi recompensado porque ele venceu a etapa, conquistando assim a 4ª vitória dele no Giro. Só que isso ainda não foi o suficiente para ele conquistar a camisa rosa. Por quê? Porque na etapa número 10, a do contrarrelógio, ele foi muito mal, ele ficou lá para trás, na posição de número 108. O tempo dele foi horrível e ele perdeu muito tempo naquela etapa. Por isso que ele está tentando correr atrás, tentando ganhar pontos para manter a camisa púrpura e ganhar o título por pontos. Porque a camisa rosa para ele está bem difícil. Ao final da 13ª etapa, as camisas permaneceram com os mesmos líderes da última etapa, da etapa 12. Bom, no dia 20 chega a etapa de número 14, que sai da cidade de Castellânia e a chegada na cidade de Biella, no Santuário de Oropa. A prova teve um percurso de 131 quilômetros, com grau de dificuldade considerado médio. Aí você vai falar assim, pô, prova de 131 quilômetros, grau de dificuldade médio para esses caras? É porque você precisa ver a subida que tinha no final da prova, exatamente na chegada. Subida classificada em nível 1, com 12 km de extensão. Já lá no término da subida, faltando aproximadamente 3 km, o colombiano Nairo Quintana tentou dar uma escapada dos atletas que estavam mais à frente, mas não conseguiu. Essa tentativa de fuga dele foi controlada inclusive pelo Tom Dumoulin. Faltando mais ou menos 1 km, 800 metros, o Tom Dumoulin deu uma apertada, tentou dar uma acelerada, conseguiu se manter na frente dos outros ciclistas que também tentaram se recuperar, mas não tinham mais força para isso. Tom Dumoulin ganhou a etapa 14. Ao final dessa etapa, a única alteração de camisa que teve foi na camisa azul, que era do Jan Polak, e passou ao Tom Dumoulin. Bom, chegamos então à etapa 15, dia 21 de maio, domingo. Saída da cidade de Valdengo e chegada à cidade de Bérgamo. A prova teve 199 km de percurso, com grau de dificuldade considerado médio. A etapa era relativamente tranquila, com apenas 2 subidas, uma de nível 2 e uma de nível 3. No final da prova, já percorrido 149 km. Bom, a prova foi bem tranquila, não teve nada de muito diferente do que costuma acontecer. Fuga, o pelotão controla, uma fuga, o pelotão busca, outra fuga, o pelotão busca. Essa foi uma prova legal também porque o sprint final da prova foi muito disputado. Um sprint que tinham vários atletas. Estavam lá o Bob Jangles, Tom Dumoulin, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, vários atletas fortes disputando os metros finais da prova. E deu Bob Jangles, o jovem Bob Jangles, que fez muita força nos metros finais e conquistou mais uma etapa. Esse 8º lugar não atrapalhou nem um pouco o Tom Dumoulin. Ele continua líder da camisa rosa, o Bob Jangles continua líder na camisa branca, o Fernando Gavidia continua líder na camisa por pontos e o Tom Dumoulin continua líder também na camisa azul de montanhista. Ah, uma coisa que eu não vinha falando nos outros vlogs, mas me lembrei, acho que é legal colocar, a equipe que está vencendo hoje o Giro de Itália é a equipe Quick-Step. Bom, pessoal, deixa eu só dar uma explicaçãozinha para vocês. Eu estou trazendo essas notícias sobre o Giro de Itália
E também no próximo vídeo vou trazer para vocês as notícias sobre a Copa do Mundo de Mountain Bike que começou no último final de semana, porque essas competições estão acontecendo nos períodos de primavera e verão na Europa e são as melhores competições de ciclismo que existem no planeta. Então vale a pena falar sobre elas, eu acho que vale a pena a gente conhecer, se informar e acompanhar essas provas porque são bem legais, são provas muito bacanas. A Copa do Mundo de Mountain Bike também é muito legal, eu vou trazer um vlog bem bacana falando sobre ela para vocês, ok? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse resumo sobre a última semana do Giro de Itália. Não esqueçam de dar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos, beleza? Forte abraço para vocês, Deus abençoe e bora pedalar!